Amados, eu quero mais uma vez agradecer a Deus por esse privilégio. Ontem tivemos um culto maravilhoso na presença de Deus. E hoje, daqui a pouco, assim que terminar o culto, tenho que me dirigir para São Luís, para dar tempo de pegar o voo mais pela madrugada. Eu ia estender a minha agenda a pedido do presidente da convenção, mas não foi possível por conta da questão da passagem. Acabando o culto, eu vou ter que me retirar para São Luís. À noite eu prego em Tirirical, no Pastor Ziel. E se Deus permitir, eu retorno para casa. Então eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do pastor Raimundo. Muito obrigado, pastor presidente, por permitir que eles me fizessem o convite. Estou muito honrado, tá? De revê-lo e de estar aqui pregando a palavra de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Francisco Assis, pela vida da sua família e de toda a congregação Jerusalém. Obrigado mais uma vez, viu, meu pastor? Disponha. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Emiliano, pastor Cícero, e também pela vida do meu amigo, como fiz ontem, do diácono Diego, e na pessoa desses obreiros, todos, por favor, sintam-se também citados, tá? Você que quer ouvir a palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8. 6, 8. Levítico 6, 8. Se você encontrou, você diz amém. Ordena a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta queimada, isto é a oferta queimada. Porque queimará sobre o altar a noite toda até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. O sacerdote vestirá sua veste de linho, seus calções de linho, e colocará sobre a sua carne e levantará as cinzas que o fogo consumiu sobre o altar, e queimará sobre o altar, que ele colocará ao lado do altar. Ele se despirá das suas vestes e colocará outras vestes, e levará cinzas para fora do acampamento até um lugar limpo. E o fogo sobre o altar queimará nele e não se apagará. E o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, e nunca se apagar. E se você puder e quiser, você diz amém. Amados, eu acredito que todos nós temos essa ciência da obrigação que um cristão tem de ler as Sagradas Escrituras. Para nós de fé protestante, diferente dos católicos, nós queremos que toda base de regra, vida ou crença está baseada nos textos sagrados. Talvez seja até sugestivo que a formação do livro sagrado seja chamado de cânone, que dá uma alusão a um instrumento de tirar medidas. Então, toda medida da vida do cristão, quer seja na sociedade, em ética, moral, princípios, como você quiser chamar, seja o entendimento da liturgia, como devemos louvar a Deus, tudo está registrado nos textos sagrados. É óbvio que alguns textos nós temos mais facilidade de compreender, outros textos são mais difíceis, mas debaixo da graça do Espírito de Deus e através da sua iluminação, Ele vai nos dando a capacidade de compreendermos melhor quem é Deus, como servimos, quem é Cristo, quem é o Espírito, o que é salvação, condenação, e por aí vai. Então, toda doutrina que nós cremos não é ensinada através do que nós compreendemos de nós mesmos, mas através dos textos bíblicos, fazendo até alusão do que João escreve na sua primeira epístola, afirmando: filhinhos, eu não vos ensinei aquilo, filhinhos, eu vos ensinei aquilo que dele também aprendi, demonstrando que até o apóstolo João só transmitia sobre a igreja os próprios ensinos do nosso amado mestre Jesus Cristo. Então é natural que algumas igrejas criem alguns sistemas que facilitam a leitura da Bíblia Sagrada para irmãos que têm dificuldade da leitura e até mesmo não têm hábito com a leitura. Por exemplo, a igreja que faço parte, a igreja que sou pastor, a gente tem lá um sistema de você sistematizar a leitura, propondo uma leitura anual de Gênesis a Deuteronômio. O pastor presidente, ele coloca essa proposta, a igreja como um todo lê a Bíblia no espaço de um ano, todo mundo junto, gerando um estímulo para que aqueles irmãos que não têm tanta
força, tanto tempo ou hábito de leitura, consiga ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano. Eu conheço gente que leu 2 vezes e até mesmo recentemente um amigo, o pastor Átila Ribeiro, um grande pregador, que leu a Bíblia aí no espaço de um ano, cerca de 6 vezes. Então, uns lê 6, outros lê 2, outros lê 1, e às vezes não consegue ler, mas propõe-se a leitura no máximo até no espaço de mais de um ano. O importante é que você leia as Sagradas Escrituras. E com certeza, você que está aqui essa manhã, já tentou fazer esse tipo de leitura e se deparou com textos que são difíceis, né, de serem compreendidos. E um desses textos é o livro de Levítico. Constantemente vejo pessoas pulando a leitura do livro de Levítico por não compreenderem o que está proposto aqui no livro de Levítico. E faz até um pouco de sentido, porque o livro de Levítico não é um livro histórico, é um livro prescritivo. Pastor, o que seria esse livro prescritivo? É um livro que está recheado de ordenanças, orientações, e especificamente essas orientações não estão sobre o povo de Israel como um todo, mas sobre a tribo de Judá, sobre a tribo de Levi, e mais especificamente sobre os sacerdotes. Tanto é que os judeus chamaram esse livro de Sefer Kohanim. Sefer é livro, Kohanim é sacerdotes. Então eles chamam esse livro do livro dos sacerdotes, porque é um livro que quase na sua esmagadora maioria, ou na sua quase plenitude do livro todo, está voltado para ordenanças voltadas para os sacerdotes. Vocês sabem melhor do que eu que existe uma distinção entre você ser levita e sacerdote. Todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote, porque o sacerdócio foi entregue à linhagem sanguínea de Arão. Então, para ser sacerdote, tem que descender diretamente da família de Arão. Se não for da família de Arão, no máximo, você será levita. Então, você tem ordenanças de sacrifícios, a roupa sacerdotal, a como celebrar as festas e outros tipos de ordenanças. Quando você vai lendo, você vai dizendo, olha, não faz sentido eu ficar retendo a minha leitura há tanto tempo em Levítico, porque são ordenanças que nós não praticamos, que nós não executamos, não é o nosso costume, nem os judeus conseguem praticar mais essas leis, até por conta da queda do templo. Então, por que perder tempo, vamos dizer assim, entre aspas, lendo um livro que é difícil e cansativo de ser lido? Então, eu vou provar para você que essa manhã, pelo menos aqui com 2 textos, bem rápido, que o livro de Levítico ele continua sendo atual. Eu poderia ter utilizado aqui para vocês o texto mais comum, que toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus, mas eu acho que existem outros 2 textos que são mais claros para isto. Um registrado na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 1, onde que toda a carta aos Hebreus afirma que toda a lei de Moisés é sombra. E uma vez tendo dito isto, que são sombras, ele diz que ela aponta para a imagem perfeita ou para os bens futuros. Ou seja, toda a lei de Moisés, que inclui também os sacrifícios, como lemos aqui essa manhã, está apontando já para Cristo. Não só isto, Paulo também escreve na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 e 17, dizendo que ninguém poderia julgar a igreja pela comida, bebida, festa de luas novas, etc. e tal, porque tudo isso era sombra. Mais uma vez utilizando a expressão sombra, dizendo que todo o Antigo Testamento, principalmente no que tange às leis, está apontando, revelando a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos o livro de Levítico, nós já vemos um anúncio, um apontamento para a imagem perfeita que é Cristo e naturalmente também para o relacionamento da igreja com Cristo ou de Cristo com a igreja. Para provar isso, nós lemos aqui essa manhã o capítulo 6, que estabelece um dos sacrifícios que está descrito no que nós chamamos de sessão prescritiva sacrificial. O que seria isso, pastor? Do capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Levítico, nós só falamos de sacrifícios. Deus só estabelece alguns sacrifícios sobre o povo e só no capítulo 8 é que o assunto será modificado, começando com a consagração de Arão. Então fica a seguinte pergunta, pastor, se toda a lei de Moisés e os sacrifícios são sombras que apontam para Cristo, como é que nós devemos aqui encarar os sacrifícios e de que modo os sacrifícios falam nos dias de hoje? De que modo os sacrifícios podem nos ensinar essa manhã? Lembrando aos irmãos que nós chamamos isto de pedagogia do sacrifício. Quando você olha para os sacrifícios bíblicos, eles nos ensinam, nos orientam, nos apontam o caminho. Então, para que fique mais claro, antes de nós falarmos do capítulo 6, eu vou falar no mínimo de 3 primeiros sacrifícios, para a gente não falar de todos e não ficar muito cansativo. Então, nós temos os 5 sacrifícios determinados por Deus,
que costumeiramente nós aprendemos que 3 deles são ofertas voluntárias e com aroma, e 2 deles são ofertas que são obrigatórias e sem aroma. Quais são esses sacrifícios? Primeiro, nós temos o holocausto, seguidamente do sacrifício de manjares, ou alguns dizem cereais. O terceiro, nós temos o sacrifício de oferta pacífica, temos também a oferta de culpa e a oferta de pecado. Esses são 5 tipos de sacrifícios antes do capítulo 6, que é o sacrifício constante ou contínuo. Como é que nós devemos ler esses sacrifícios? Bom, para ser bem rápido, só te mostrar pelo menos um ponto desses 3 primeiros sacrifícios, para a gente não falar dos 5, eu vou te mostrar aqui que todos esses sacrifícios nos ensinam diariamente. O holocausto é uma oferta estabelecida para consagração pessoal. Então, quando alguém queria consagrar a sua vida a Deus, deveria apresentar uma oferta de holocausto. A oferta de holocausto, estabelecida no capítulo 1 de Levítico, exigia que o couro fosse retirado do animal e o animal fosse queimado inteiramente sobre o altar. Esse animal que era queimado sobre o altar produzia um cheiro suave, agradável na narina de Deus. Deus recebia essa oferta e a pessoa era santificada ou separada para Deus. Ou seja, toda a consagração é feita sobre o altar, só que a palavra holocausto, traduzida para nós, ela está um pouco diferente do hebraico, porque a palavra hebraica ali é olá, O-L-A-H, que significa subir ou ascender. Então aí a gente já tem o primeiro ensino de Deus, ou a primeira característica pedagógica do sacrifício. É Deus dizendo: Moisés, diga à congregação de Jerusalém que quem quer se consagrar não fica no mesmo nível. Quem tem vida consagrada e separada para Deus, sobe, se eleva, se aproxima, fica mais íntimo do céu. O segundo tipo de sacrifício, nós temos cereais ou oferta de manjares. Essa oferta é bastante discutida, tá? Ela é discutida porque a gente não tem muita noção para que especificamente ela servia. O que nós acreditamos, na grande maioria, e não é o único ponto de vista, só para a gente ganhar tempo, é que a oferta de manjares era uma oferta estabelecida para os mais pobres. Como o holocausto era uma oferta de boi, ovelha e até pombo, as pessoas mais pobres não tinham condição de comprar um animal só para oferecer no altar. Então Deus é tão misericordioso que não queria restringir o altar só para pessoas mais ricas, para pessoas mais abastadas. Então Ele permite pessoas que são mais pobres de trazerem uma oferta de farinha, e Ele aceitava a farinha como oferta. Agora, o que me impressiona na oferta de farinha ou de manjares é que essa palavra manjares, ela é traduzida do hebraico, que nós chamamos de minhá. Minhá em hebraico significa presente. E o que é curioso, porque o boi é uma oferta cara, e Deus não chama o boi de presente. A ovelha também é uma oferta cara, e Deus não chama a ovelha de presente. Mas quando alguém muito pobre vinha com um punhado de farinha e ofertava essa farinha no altar, Deus não apenas recebia a farinha, mas como também elogiava, dizendo: tá aí, esse é o verdadeiro presente que eu estava esperando aqui essa manhã. E fica a pergunta: por que as coisas caras Deus se agrada, mas a farinha Deus chama de presente? É que a pessoa era tão pobre que a única coisa que ela tinha para ofertar a Deus era parte do seu próprio alimento. E no Oriente Médio, a farinha é o alimento básico para a pessoa poder se alimentar. Então a pessoa via as pessoas queimando boi, ovelha, aves no altar e dizia: olha, o mesmo Deus que a resgatou do Egito, que tirou o povo da escravidão mais abastado, também tirou o povo mais carente. Então, da mesma forma que alguém tem algo caro para queimar, eu não tenho, mas o que tenho também não nego. Então a pessoa nesse ato representava estar rachando a própria vida com Deus, porque estava abrindo mão do seu próprio sustento, de algo que ela tinha em pouco e o pouco que ela tinha para se manter viva. Então Deus dizia: este é o real presente. É quando a pessoa não queima algo que está sobrando, mas está entregando a sua própria vida em consagração ao Senhor no altar. Lembrando aos irmãos que essa é a base fundamental do nosso culto. O nosso culto ele gira em torno do que em hebraico é chamado de kavaná. Kavaná significa intenção. Para Deus não importa apenas o corpo presente, se a sua intenção não estiver aqui plenamente. Se você está aqui essa manhã só com o corpo, mas deixou a alma e o espírito em casa, não serve, não dá para cultuar, porque todo o culto faz sentido quando você se apresenta plenamente a Deus. Tanto é verdade que Deus olha para a intenção, que no Evangelho segundo escreve Lucas, no capítulo 21, uma viúva dá apenas algumas moedas de oferta,
E Cristo, quando recebe essas ofertas, diz: olha, até agora um deu boi, outro deu ovelha, outro deu ave. Todo mundo ofertou, mas a melhor oferta foi a dessa mulher, porque ela não deu apenas o que sobrava, ela repartiu a própria vida numa demonstração de dividir para Deus, ou de dar a Deus toda a sua inteireza de coração. Por isso que nós chamamos, ou dizemos assim brincando, que o crente tem duas bocas. Ele tem a boca do coração e ele tem a boca dos lábios. Se você só grita com a boca, mas seu coração não bate nos seus lábios, isso aí é só grito. Mas quando você glorifica a Deus, entendendo por que você está glorificando, e a sua adoração vem do íntimo, essa adoração será aceita para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu canso de ver nas nossas igrejas gente muito afinada, que não sai para cantar em lugar nenhum, e gente desafinada que está viajando o país. Canso de ver gente formada em teologia, que não é convidado para pregar nem na própria igreja, e gente que não consegue conjugar um verbo em português, mas que viaja o Brasil inteiro pregando, porque para Deus não pesa apenas o talento, mas pesa também a entrega total de corpo, alma e espírito para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, nós temos a oferta de Shelamim, ou oferta pacífica. Desculpa, porque a palavra Shelamim é oferta pacífica, e ela é uma oferta que talvez é a que eu mais gosto, porque é uma oferta dada em gratidão a Deus. Então a oferta de pacífica, ela é dada em 4 ocasiões no mínimo, tá? Então quando a pessoa vencia o deserto, ela atravessa um deserto, e ela consegue sair viva, obviamente, oferta pacífica. Saiu vivo de uma tempestade, oferta pacífica. Teve um filho, oferta pacífica. Cumprimento de um voto. Então quem cumpre voto é porque a bênção foi atingida, alcançada, melhor dizendo. Então, oferta pacífica. Então, os irmãos estão percebendo que a oferta pacífica ela é dada quando a pessoa reconhece que o livramento de morte que ela alcançou foi Deus que concedeu. O filho que ela teve foi Deus que concedeu. As bênçãos atingidas foi Deus que concedeu. Nessa oferta, em especial, a pessoa era obrigada a comer 40 pães. 30 pães sem fermento, ou com fermento, 10 pães sem fermentos. Então você sabe que é impossível, improvável alguém em um espaço de menos de 24 horas comer 40 pães. Se a pessoa aguenta comer 40 pães em menos de 24 horas, a pessoa precisa de libertação urgente, que não é possível que uma pessoa consiga sentar sozinha e comer 40 pães. Então, a ideia de comer 40 pães é forçar essa pessoa a convidar os seus amigos para ajudar ela a se alimentar. Então, isso tem um princípio interessante, porque quando a pessoa cruzava o deserto, vencia a tempestade, tinha um filho e alcançava uma bênção, ela chamava o bairro inteiro, alguns amigos, parentes ou algo do tipo, para sentar com ela na mesa e comer os 40 pães. Então, quando a pessoa chegava na casa de alguém e via 40 pães sobre a mesa, ela logo já percebia que aquilo não era um café da manhã normal e nem um almoço. Aquilo ali era uma oferta em gratidão por ter sido estabelecido 40 pães para serem comidos. Então, a pessoa era obrigada a contar para os seus amigos, para os seus parentes, a bênção que Deus havia entregado ou a realização que Deus havia feito, numa demonstração clara que quem recebe bênção de Deus é proibido de ficar com a boca fechada. Quem recebe livramento de morte, quem é abençoado por Deus, não pode ficar com a boca fechada, mas deve agradecer Deus em tudo. Ora, eu sei que aqui é pela manhã e me pediram para falar sobre a questão do homem, a gente chama do homem espiritual, do homem integral, etc., que fala sobre a transformação, a ação do Espírito Santo sobre o corpo, alma e espírito. Mas eu basicamente acho difícil eu tecer para os irmãos de uma manhã, ponto a ponto do que é o corpo, do que é a alma, do que é o espírito, como se santifica. Isso seria, não é difícil, mas seria muito extenso eu explicar. Então eu vou resumir aqui uma das características de um homem de fato espiritual, ou de um homem integral, ou de um homem transformado pelo Espírito de Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, no primeiro epístola, no capítulo 6, ele deixa claro a Timóteo dizendo: chegará uma época, um tempo, lembrando a vocês que tanto na primeira epístola como na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, quando Paulo estabelece a expressão tempo, esse tempo não é cronos. Pastor, o que é cronos? Hora, minuto, segundo, milésimo, ok? E por aí vai, né? Dias, semanas, etc. Agora, kairos é um tempo estabelecido ou uma época determinada. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte para Timóteo: haverá uma época, e não dá para evitar essa época, que as pessoas, por amarem o dinheiro, farão loucura, realizarão loucuras.
crerão em coisas que não existem. Mas você agradeça a Deus se você tem o que vestir e se você tem o que comer. Um homem transformado por Deus não vive de cobiça e não vive amando o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é idolatria. Então uma pessoa sensata e transformada por Deus, ao acordar todos os dias pela manhã, já vem para a igreja glorificando ao Senhor, porque por mais que para as pessoas não tenha acontecido nada, a Bíblia Sagrada ensina que se deitamos e nos levantamos, é porque as misericórdias de Deus mais uma vez renovaram a nossa vida e temos motivo de agradecermos a Deus. Então você está percebendo que todos os sacrifícios falam consagração, agradecimento, entrega total, de como o culto deve funcionar. Mas a sexta oferta é uma oferta espetacular, porque é uma oferta que não depende da voluntariedade de Jerusalém. Vamos lá, para eu explicar e não cansar mais os santos. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando você olha o capítulo 1 de Levítico, versículo de número 2, o texto sagrado diz o seguinte: Moisés, diga para o povo aí de Lago da Pedra, que aquele que quiser me servir, pode vir para o altar. Lembrando quando a palavra diz assim, quando algum de vós quiser apresentar ao Senhor uma oferta, a palavra algum de vós é o termo Adam, ou E-A-D-A-M. Adam é a mesma palavra que Adão e também significa humanidade. Deixa eu tentar deixar mais claro. É Deus dizendo, para me louvar, consagrar, agradecer, eu não quero saber se é homem, se é mulher, se é criança, se é adolescente, todo mundo pode chegar no altar. Então perceba que todas as ofertas, no mínimo, tem um princípio voluntário. Pastor, mas você não disse que as duas últimas é obrigatória? Mas depende do ponto de vista. Porque a pessoa, para ser perdoada, precisa querer pedir perdão. Sim ou não, irmão? E a mesma coisa para ela se livrar da culpa. Então, de alguma forma, as 5 primeiras ofertas, a pessoa precisa querer se dispor a se aproximar do altar. A sexta não, tá? A sexta, Deus manda o sacerdote queimar, mesmo que ninguém da Jerusalém queira se aproximar do altar. Nós chamamos essa oferta de Korban Tamid, e por isso que significa sacrifício constante ou sacrifício contínuo. Por isso que o capítulo 6 diz, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por que ele não pode se apagar? Por conta dessa oferta. É Deus dizendo, as 5 primeiras, tudo bem, quem quiser pedir perdão pode chegar, quem quiser agradecer pode chegar, quem quiser se consagrar pode chegar, e não tem problema. Agora essa sexta, eu quero que vocês queimem ela todo dia, de segunda a segunda, 24/48, todos os anos. Eu quero que essa oferta queime sem parar sobre o altar, 2 vezes ao dia, manhã e noite, ou tarde e noite. Então 2 vezes ao dia, o sacerdote se aproximava do altar para queimar essa oferta. Nós temos que perguntar o seguinte: pastor, qual é o ensinamento desta oferta? Qual é o ensinamento ou a pedagogia por trás desse sacrifício? Para nós entendermos o ensinamento, eu vou te dar 2 características dessa oferta, e aí eu prometo que passo o microfone e a gente vai embora para casa. A primeira característica dessa oferta é que essa oferta é uma oferta de holocausto. Lembra que eu disse para vocês que o holocausto é uma oferta de consagração, só que essa oferta de holocausto, ela tem um princípio diferente da primeira. A primeira, o animal tinha o couro arrancado e o couro ia para a mão do sacerdote. Nessa segunda oferta, que era uma oferta queimada todos os dias, o animal era queimado por inteiro até se virar cinzas. Então nem o couro ficava de fora. Eu lembro que eu disse para vocês que a palavra aqui para holocausto vem do hebraico olá, e olá significa subir. Então Deus está dizendo para Moisés: primeira coisa que eu quero que a Jerusalém entenda o quê? Que eu sei que nem todo dia eles vão entrar na igreja para glorificar, para gritar. Vai ter dia que vai estar cansado, vai ter dia que vai estar distraído, vai ter dia que não vai conseguir vir no culto, vai ter dia que vai estar triste, abatido, com a alma amargurada. Mas uma coisa eu quero que eles não deixem de queimar ou não deixem de desejar: o que? Vontade de subir não pode ser de vez em quando, Jerusalém. Vontade de subir tem que ser todo dia. Um cristão genuíno não perde a vontade de subir, não perde a vontade de arrebatamento. E quem quer subir não se consagra pela metade. Quem quer subir
se queima até virar cinza. Não adianta consagrar a mão e o olho sujo de pornografia. Não adianta queimar os olhos e a boca suja de maledicência. Só dizendo aos santos que nós, assembleanos, e eu amo a Assembleia de Deus, eu amo a nossa igreja, ok? Eu amo fazer parte dessa igreja. Eu quero deixar claro que eu não sou nenhum fanático pela Assembleia de Deus, e eu só adoro a Cristo. E nós pentecostais temos um problema, que achamos que pecado é só adultério e fornicação. Deixa eu lhe dizer algo aqui com todo o respeito do mundo, aproveitando que é uma escola bíblica falando sobre a transformação do homem integral. Deixa eu te dizer algo aqui muito claro. Cuidado, irmão, porque em Provérbios diz o seguinte: 7 coisas Deus odeia, e a 7ª ele abomina. E o que ele abomina? Quem causa dissensão entre os irmãos. Você pode não adulterar, você pode não fornicar, mas se o culto acaba e a sua língua é do tamanho da minha gravata, Deus tem isso como abominação diante dele. Uma pessoa que deseja subir, ou se queima por inteiro, ou pela metade, Deus não te recebe, porque serás frio ou quente, morno, o Senhor te vomitará da boca. Então a primeira característica que eu quero que você entenda é que você não pode perder a vontade de subir. Vai trabalhar com vontade de subir. Acorda com vontade de subir. Vai para a escola com vontade de subir. Limpa a casa com vontade de subir. No trabalho com vontade de subir. A vontade de subir não pode ser perdida. Segunda característica para a gente mergulhar é que esta oferta é uma oferta que vincula prejuízo. Como assim prejuízo, pastor Carlos? Ora, você que vai ser mais claro. Os judeus ensinam, e eu acredito nisso, e quando você lê o livro de Levítico, exceto 2 ocasiões, quando o livro de Levítico fala sobre roupa e quando ele fala sobre santificação, tirando essas 2 ocasiões, todas as vezes que Deus usa a palavra ordena em Levítico, ele está exigindo um prejuízo. Esse prejuízo, mais especificamente, é monetário. E existem 2 explicações para isso, e eu só vou falar de uma para a gente poder concluir. Qual? Olha, se você abrir a Bíblia agora aí, em Deuteronômio, capítulo 18, eu acho que o verso 1, 2 e 3, você verá que Deus diz assim para Moisés: Moisés, diga para o povo da Jerusalém que sacerdote e levita, todo sacerdote e levita não terá herança com Israel. Não terá herança com Israel. Não terá herança com quem, irmãos? Não terá herança. Olha o que Deus está dizendo. Diga para Jerusalém que eles podem trabalhar, podem comprar carro, podem comprar casa, podem colocar os filhos na faculdade, mas diga para eles não se apegarem a isto, porque a herança que eu tenho para eles não é terrena, não é de baixo. O que eu tenho para eles é uma coisa que vem de cima. E a pergunta que fica é: se eu não tenho herança aqui embaixo, viverei do quê? Aí diz a Bíblia ainda no capítulo 18, versículo 1, ele diz o seguinte: viverão das ofertas queimadas ao Senhor. O que Deus está dizendo? Sacerdote para encher a barriga tem que comer do que o altar está dando. Sacerdote para poder vestir tem que comer, tem que se vestir do que o altar está oferecendo. Como é que isso funcionava para a gente mergulhar? Lembra das 5 primeiras ofertas que eu disse para vocês? Holocausto, cereal, pacífica, culpa e pecado. Todas essas ofertas, um pedaço do animal vinha para o sacerdote: couro, pata, peito, pedaços da carne, etc. Então cada oferta dada, o sacrifício, um pedaço do sacrifício vinha para o bolso do sacerdote, para o sacerdote poder se manter, se alimentar e também viver. Só que esta oferta que nós lemos de Levítico capítulo 6, verso 8 ao 13, ela gera prejuízo. E por que ela gera prejuízo? Porque eu disse para vocês que não sobra nada para o sacerdote. E para piorar, as 5 primeiras ofertas só podem serem oferecidas depois que essa oferta do capítulo 6 é queimada até virar cinza. Então vamos aqui só criar uma suposição, uma ilustração. Imagina o sacerdote cheio de fome, precisando de um pedaço de carne, mas antes de ele pegar esse pedaço de carne, ele tem que pegar um animal, queimar esse animal inteiro até virar cinza. Depois que virar cinza, é que ele pode colocar as outras 5 para poder arrancar alguma coisa. Está aí o prejuízo. Qual é o prejuízo? Só arranca alguma coisa do altar quem deixa o altar levar alguma coisa primeiro. Quem não deixa o altar levar o que é dele, também não recebe nada do que o altar está oferecendo. Pastor, a palavra faz sentido, mas está fora do prumo, não faz sentido para o nosso culto. Sacerdote é pastor, está lendo a Bíblia errada. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro diz:
toda a igreja é sacerdócio real. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. E Cristo nos fez reis e sacerdote dele. Em Cristo Jesus, irmã, irmão, criança, adolescente, é lavado no sangue, é sacerdote. É sacerdote, você só leva para casa alguma coisa se você se queimar no altar primeiro, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Agora sim, nós podemos mergulhar. Gênesis capítulo de número 22. Deus olha para Abraão e diz assim para ele: vou te dar algumas notas 10. Quais notas 10? Primeiro, quando eu disse para você, sai da terra, da parentela, da casa do teu pai, você saiu. Primeira coisa de um homem transformado e de um homem integral: santificação. Quem anda com Deus se separa. Então Deus está dizendo: sai da terra, parentela, casa do teu pai. Eu poderia explicar ponto a ponto, mas só para correr, ele sai. Então primeira nota 10 de Abraão: você saiu do forró, você saiu do pagode, você saiu do sertanejo, você saiu da seresta e veio para minha presença. Nota 10. Segunda nota 10, Gênesis 15. Você reconhece que toda promessa vem da minha parte e me honra, me louvando com sacrifícios mediante esta oferta. Você é bom de glória a Deus, você é bom de aleluia. Isso é maravilhoso. Terceira nota 10, devolveu o dízimo a Melquisedeque. Quando você dá o dízimo a Melquisedeque, você reconhece que toda prosperidade, todo o seu ganho não vem só do teu empenho, do seu suor, mas é a minha mão que te abençoa todo dia, para que não falte pão sobre a sua mesa. Nota 10. Mas você não está se queimando por inteiro. E a gente podia fazer essa pergunta: como aí, pastor? Abraão saiu da terra, da parentela, da casa do pai, dava sacrifício em adoração e devolvia o dízimo. Falta mais o quê? Eu venho para a igreja, dou glória a Deus, eu dou aleluia. Se tiver que marchar no poder, eu marcho. Eu faço parte das irmãs, eu faço parte dos varões, eu faço parte da juventude. Eu glorifico, eu saio do mundo. O que mais me falta? Deus disse: teu Isaac. Vai esconder Isaac até quando? Ou você queima tudo no altar, ou metade não aceito. Você está muito bom nessa parcela, mas eu quero o teu filho, o teu único filho, para você queimar no altar. Ou você entrega tudo a Abraão, ou você não recebe o que o altar está te oferecendo. E Abraão não pensa duas vezes. Ele olha para Deus e diz: vai doer em mim, mas se faz Deus sorrir, eu estou disponível para queimar tudo quanto tenho diante do Senhor nosso Deus. Agora olha que texto maravilhoso. E por que maravilhoso? Porque Isaac significa sorriso. Isaac significa o que, irmão? E a palavra Simrá significa alegria. Então Isaac é sorriso. Olha que Deus está dizendo: queima teu sorriso. É isso que a gente tem que entender? Claro que não. Porque para Abraão, Isaac é mais do que sorriso, tá? O que Isaac é? Gênesis capítulo 15. Abraão sentado na porta da tenda de Jerusalém. O Senhor diz assim para Abraão: por que você está triste? Por que você está abatido? Eu sou teu escudo, eu sou teu galardão. Sai da tua tenda, conte as estrelas do céu. E Abraão conta, Abraão creu e recebe essa promessa como o direito de viver essa promessa por justiça. Só que antes de viver essa promessa, em Gênesis capítulo 15, Abraão diz assim para Deus: sei que tudo o que tu tens me dado é bom, porém quem herdará o que tu tens me dado é no seu escravo. Só um parênteses aqui para a gente mergulhar. Abraão está dizendo assim para Deus: eu reconheço que a casa que tenho foi o Senhor que deu. Eu reconheço que a roupa que visto foi o Senhor que deu. Eu reconheço que o dinheiro que tenho foi o Senhor que deu. Eu te agradeço. Mas eu troco tudo o que tenho para segurar um filho no colo. Então Isaac não é só sorriso. Isaac é o sonho, Isaac é o ímpeto, Isaac é a meta, Isaac é o desejo, Isaac é o projeto de Abraão. É como se Deus estivesse dizendo assim para Abraão: meu querido pastor, seja o seguinte, Abraão, eu quero o teu glória, eu quero o teu aleluia, eu quero a sua presença, eu recebo o teu dízimo, eu gosto da tua oferta, mas eu quero o teu cabelo, eu quero a tua roupa, eu quero a tua sandália, eu quero o teu terno, eu quero a tua gravata, eu quero o teu carro, eu quero a tua rede social, eu quero a tua casa, eu quero o teu quarto, eu quero a sua cozinha, eu quero o seu ar, eu quero você por inteiro. Alguém já está entendendo e está glorificando a Deus? Ou você vem por inteiro, ou metade não aceito. Agora, quando Abraão pega na mão de Isaac, Abraão sabe que Deus não queria Isaac, e eu vou provar no texto isto. Deus nunca quis Isaac. Que isso, pastor? Vamos lá no texto. Primeiro, Abraão pega a jumenta, pega servo, pega Isaac, chega no pé do Moriá e diz o que para os servos? Fiquem com a jumenta aqui, eu e o garoto
iremos e voltaremos. Peraí, irmão, como é que ele diz voltaremos no plural, se a ideia de Deus é queimar Isaac no altar? Então Abraão já sabe que Deus não quer Isaac. Segunda, Isaac diz assim para Abraão: pai, tem cutelo, lenha e altar. Cadê o animal para o sacrifício? Olha a resposta de Abraão: o Senhor proverá para si um cordeiro. Agora, para matar o texto, quando Isaac é deitado no altar e Abraão pega o cutelo e vai dar o golpe fatal em Isaac, Gênesis capítulo 22, eu acho que não me falha a memória, 21, verso número 15, e o anjo do Senhor aparece a Abraão e diz o que para Abraão? Para Jerusalém. Não precisa, não é como não precisa se Deus pediu. Deus não queria Isaac, Deus queria o gesto. Deus não queria Isaac, Deus queria o gesto. Como assim gesto? Quando Abraão deita Isaac no altar e levanta a faca para o alto, Abraão está dizendo para o mundo ouvir: eu amo meu filho, eu amo meus projetos, eu amo meus sonhos, eu quero ser alguém, eu quero me formar, eu quero conforto, eu quero saúde, eu tenho desejos, mas eu estou preparado para mostrar para o mundo que primeiro é Deus, depois meus desejos e os meus sorrisos. Agora olha que impressionante, sociólogo, filósofo, cientista da religião, eles criticam esse texto dizendo: o cristianismo está em xeque. Como é que pode um Deus dizer que ama e pedir para o seu servo queimar o seu filho no altar? Primeiro, que o Abraão não queimou o filho. Segundo, que quem deu o filho foi o próprio Deus. Terceiro, que Abraão não só volta com Isaac vivo para casa, porque o altar não leva, o altar devolve. O altar não leva, o altar devolve. E o que o altar devolveu? Abraão deitou um filho, mas quando ele voltou para casa, não voltou só com seu sorriso vivo, mas voltou com uma promessa maior. E Deus diz nesse mesmo texto: Abraão, só no teu gesto, assim te diz o Senhor, bendita será a tua casa, bendita será. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Levante a sua mão mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Essa mão que você levantou, essa mão que você ergueu, coloque a mão no ombro dessa pessoa que está ao seu lado, por favor. Me ajude a pregar como fizemos ontem. Chegou nesse crente para perturbar e diga sem medo de errar: uma pessoa transformada queima-se completamente a Deus. Uma pessoa transformada entrega glória, aleluia, dízimo, presença, mas entrega o filho, o caminho, os sonhos e os projetos. Então prepare o culto de ação de graça, irmão. No teu gesto de adorar a Deus essa manhã, você voltará sorrindo para a tua casa. Só quem recebe essa palavra, abre a boca para glorificar aquele que transformou a nossa história. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Amados, estamos vivendo dias complicados, dias estranhos, Diego, em que o cristão não é mais, parece não ser mais transformado, ou não querer ser transformado, porque para ele, queimar algo para Deus é negócio. Como assim negócio? Eu queimo o que eu não quero mais, mas aquilo que eu gosto, eu não tenho coragem de integrar. Que conversão é essa? Isso não pode ser conversão. Ou tudo é de Deus, ou nada de Deus. Deus não recebe nada pela metade. Deus não quer nada quebrado. Ou o Senhor manda na sua vida por completo, corpo, alma e espírito. Ou para alguém já está entendendo, está glorificando a Deus, ou misturado. Deus não aceita essa adoração. É por isso que esses dias eu fui pregar em Tocantins, e na igreja do presidente da convenção lá em Tocantins, e foi um culto maravilhoso. E tem um vídeo rolando na internet dele comentando, dizendo que quer que eu retorne lá, que eu usei uma expressão para a juventude, dizendo que hoje em dia tem muita moça, e eu vou dizer com respeito: olha, irmão, é a tua esposa, e você casou com ela, você se resolve, é o seu corpo, não tem nada a ver. Agora eu prego a Bíblia, e a Bíblia tem um negócio chamado de lascívia. Eu disse o que, irmão? Lascívia. O que é lascívia?
não é só ser sensual, é despertar a sexualidade nos outros. E eu tenho visto no Instagram e no TikTok um monte de garota da igreja me seguindo, e eu não estou falando de calça nem de saia, ok? A nossa igreja tem o costume de saia. Se eu prego em outras igrejas que tem gente crente, um batista, metodista, etc., que as pessoas são crentes e usam calça. Eu não estou falando de calça nem de saia. O que eu estou querendo dizer para você é qual é a necessidade das irmãs da igreja bater foto de costa. Bater foto de costa para quê? Quer mostrar o que para quem, minha filha? Aposto que não quer mostrar o tamanho do teu cabelo, porque quem bate foto assim quer mostrar o glúteo. Como é que uma irmã cristã que toma ceia mostrar o glúteo na internet com uma saia, tá até de saia, mas é tão arrochada que não consegue nem andar? Isso aí é pecado. Mesma coisa, Gustavo Lima Gospel, uns irmãos com uma calça tão apertada que eu não sei se ele vai cantar, se ele vai pregar ou se ele vai catar siri. Que negócio é esse, irmão? Você não respeita a mulher dos outros? Tem irmã séria aqui para você ficar aqui mostrando as suas coxas. Aqui não é Mister Olímpia, aqui não é quem tem maior glúteo, aqui é quem é cheio do Espírito Santo e vai morar no céu. Aí, ó, tá vendo? Aí quando eu digo isso em algumas igrejas, Diego, a pessoa se escandaliza, acha horroroso. Não, esse evangelho é ultrapassado. Não, é você que quer queimar o que você não quer mais e reter aquilo que te agrada. Mas o apóstolo Paulo disse: ofereço o vosso corpo vivo diante do Senhor. Alguém já está entendendo? Levante as duas mãos o mais alto que você puder. Esse é o nosso culto racional, com as mãos levantadas como você pode. Isso, o mais alto que você puder. Eu quero profetizar sobre essa vida nessa manhã. Quem se entrega a Deus por inteiro não volta para casa abatido. Se prepara, Jerusalém, teu sorriso voltará vivo e intacto para a tua casa. 2025 não termina como começou. Nós romperemos 2026 se Jesus não voltar com um sorriso inteiro para a glória de Jesus. Quem recebe essa palavra, feche a tua mão e faz o barulho que o diabo não gosta de escutar. É isso. Aleluia. Para nós concluirmos, que igreja maravilhosa. Ser crente é bom, pentecostal melhor ainda, pastor Emiliano. Vamos lá, para encerrar. Olha o que Deus disse para Moisés. Irmão, isso aqui é espetacular. Olha o que Deus disse para Moisés, eu encerro. Fala para Arão aparecer aqui com roupa de linho. Amados, por que roupa de linho? A roupa de linho é uma vestimenta especial. Diego, olha o que Deus está ensinando para a gente essa manhã. Diga para Arão que o fato dele não levar nada não significa que ele tem que aparecer aqui e entender que isso aqui é comum. Deixa eu explicar. Sabe por que Deus está mandando botar roupa de linho? Porque o sacerdote poderia dizer: já que eu não vou levar nada para minha casa, eu vou ali acender o fogo. Deus disse: não. O fato de você não levar nada não significa que esse ambiente aqui é normal. Já que você veio, entenda que todo culto é especial para a glória de nome do Senhor. Tem um texto que eu amo muito, que é o texto de João capítulo de número 12. É quando Jesus está numa casa, passando um sábado, e durante o sábado os judeus meditam na palavra de Deus, chamadas de parashiot, são porções semanais. Todo sábado tem uma porção, e Jesus está lá celebrando o Shabat com os seus amigos. Quando o almoço termina, nós temos no mínimo cerca de 14 homens na mesa. Cristo, os 12 discípulos, Simão, o leproso. Nós temos isso aí, 14 pessoas por aí em volta da mesa. Tá, e nós temos duas mulheres, Marta e Maria, que serviam. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Nesse período lá em Oriente Médio, uma mesa repleta de homem, a mulher não tinha o hábito de sentar. Era uma questão cultural. Já vi com pecado ou santidade não. Uma questão cultural. Então na cultura deles, se tem uma mesa muito homem, a mulher se ausenta. Então elas estavam servindo a mesa. Perceba que no capítulo 12, Jesus não opera nenhum milagre. Ele só está sentado à mesa. Ele está fazendo o que, irmão? Só isso. Não tem ninguém, não tem milagre acontecendo, não tem bênção caindo. Está todo mundo sentado na mesa e Jesus está lá.
junto na mesa. Numa determinada hora, Maria vem com um frasco de unguento preciosíssimo, cerca de 300 denários, que custa aproximadamente 1 ano de trabalho. Eu não estou falando de Dior, eu não estou falando de Paco Rabanne, eu estou falando que para comprar esse perfume levava 1 ano de trabalho todo dia, porque cada dia de trabalho você recebia 1 denário. Então ela trabalhou 10 meses para poder comprar esse perfume, ou 9,6 meses para ser mais preciso. Então cerca de 9,6 meses trabalhando para comprar esse perfume. Quando ela chega com perfume, ninguém acha ruim. Por que ninguém acha ruim? Porque era costume do período. Quando você recebe uma autoridade na sua casa, alguém especial, você derramava algumas gotas do perfume sobre a cabeça da pessoa. Esse ato de derramar o perfume na cabeça da pessoa era para mostrar para quem estava na casa e quem passava do lado de fora: a minha casa está recebendo alguém muito especial. Mas não era para virar tudo, era só para derramar gota. Ela vem com perfume, não derrama na cabeça, ela abre o perfume e derrama o perfume inteiro no pé dele. E ao mesmo tempo que ela derrama o perfume inteiro no pé dele, ela solta os cabelos e faz o cabelo de toalha, o que não faz sentido. Se a ação de derramar o perfume é premeditada, por que ela não veio com toalha? Por que ela solta o cabelo? Lembrando os irmãos que lá, até hoje em Jerusalém, judia, que praticante de judaísmo mesmo, praticante da fé judaica, né, que exerce a fé, porque é igualzinho a nós, tem gente desviada, tem gente que não crê em Deus. Estou falando de judeu que exerce, a mulher não mostra o cabelo. Existe um mandamento chamado de Kisui Harosh. Kisui Harosh é o mandamento que a mulher deve esconder o cabelo e mostrar o cabelo só para o seu marido. E eu disse para vocês que tinha cerca de 14 homens na mesa. Lembrei, Lázaro, Simão leproso, Cristo e os 12 discípulos. Então você tem 15 homens sentados na mesa. Ela solta o cabelo, mostra o cabelo para os 15 homens e para quem está na cidade, rodeando, e as portas da casa estão abertas. E isso é um sinal de intimidade. Quando ela quebra o perfume, Judas olha e diz assim: ó, exagero, para que quebrar 1 ano de trabalho no pé de Cristo, se ele não está operando nada, se ele não andou por cima da tempestade, se ele não multiplicou pão, se ele não transformou água em vinho? Ele só está sentado aqui porque não pegou perfume, não vendeu e não deu aos pobres. Olha a resposta de Cristo: ô Judas, deixe ela em paz, porque ela tem guardado isso para o dia do meu sepultamento. Deixa eu tentar deixar claro. Quando você vê algum sepultamento no judaísmo, as pessoas costumavam, pastor presidente, a preparar o corpo do defunto. Eu encerro agora. Então a pessoa morta recebe a visita de um grupo que prepara o corpo do defunto. Até hoje fazem isso e perfumam o corpo do defunto. Provavelmente Maria, ouvindo que Cristo várias vezes dizia que era necessário que ele morresse, ela disse: Senhor, nós não queremos que o Senhor parta, mas já que o Senhor disse que vai partir, eu tenho um unguento especial para o dia do seu sepultamento. Quando o Senhor morrer, eu faço questão de cuidar do seu corpo. Então na cabeça de Maria, unguento precioso não se derrama a todo culto. Mas para nossa surpresa, graças a Deus, quando Maria vê Jesus na casa, ela diz: eu não vou aguentar segurar até segunda-feira, eu não vou esperar até domingo à noite. Já que ele está aqui no domingo pela manhã, por que é que eu vou ficar guardando perfume se eu não sei qual é o próximo dia que eu vou? Alguém já está entendendo e está glorificando? Pois o próprio Cristo disse o quê? Os pobres vocês sempre têm convosco. Sabe o que ele está dizendo? Irmão, já que você veio, vem por inteiro. Por que você está pensando na série? Série você pode assistir todo dia. Por que você está pensando no campeonato? Campeonato você vê o resultado outro dia. Por que você está preocupado com feijão? Feijão você pode cozinhar toda hora. Agora culto não tem todo dia, congresso não tem todo dia, manhã pentecostal não tem todo domingo. Já que você veio, vem dizendo que para cada dia basta o seu mal, pois o dia de amanhã pertence
pertence a Deus. Irmão, possa ser que eu fique preso no Sigpare e nem chegue lá em Tiririca hoje. Possa ser que hoje seja aqui meu último culto, o próximo culto só segunda-feira. Como eu não sei qual vai ser meu próximo culto, eu encaro esse como se fosse meu último. Então quem quer entrar aqui de qualquer jeito, entre. Eu não, eu vim com roupa de linho para entregar o meu melhor a Deus. Tem alguém aqui com unguento para ser derramado para Jesus? Fica de pé comigo, glorificando a Papai do céu, se você puder. Olha aí, ó. Aleluia, 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 aleluia. Se Jesus está na casa, não precisamos de mais nada. A presença dele é o suficiente, é o motivo da nossa entrega. Tem alguém aqui que pode glorificar, que pode bendizer a Deus? Aleluia, aleluia. Amados, o Senhor me deu uma ordem e eu preciso fazer isso. Com permissão do pastor presidente, me perdoe, eu preciso fazer o que o Senhor me ordenou. E é muito sério o que eu vou fazer aqui. Se sente só um minutinho para a gente orar. Desculpa, pastor presidente, só um minutinho. O pastor me deu até 10h30, eu vou entregar bem antes. Um minutinho. Escute isso aqui com atenção. Quem está me ouvindo, diga amém. Escute o que aconteceu comigo esse ano e a ordem que o Senhor me deu. Meu querido pastor presidente, só um minutinho, pastor, e eu prometo que entrego para o Senhor. Pastor, eu fui viajar para a África e voltei de lá com a cabeça bastante modificada acerca das coisas espirituais. Escute isso aqui com muita seriedade. Lá a bruxaria, que é chamada de sobado, não é brincadeira. Tem mulher que fica grávida há 2 anos, o neném não nasce. Se você está duvidando, porque a gente virou tanta brincadeira a rede social, infelizmente, tanta gente brincando com as coisas de Deus, que as pessoas ficam tratando as coisas espirituais com chocarrice. Quando você acabar o culto, entra no YouTube e coloca assim, ó, Tala, T-A-L-A, Angola. É um feitiço de apodrecimento da perna da pessoa. Está de calamidade. Tem estupro espiritual de um feitiço chamado noivo noturno. O negócio não é brincadeira lá. Não é brincadeira. Coisa esquisita que acontece lá. E eu voltei de lá indignado, dizendo: não é possível que o bruxo faz e acontece, e a gente que é pastor, não, está errado. E eu falei: vou me consagrar mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais. E aí minha família começou a colocar um propósito de oração. Comecei a provocar alguns amigos. Bom, resumindo, estou em casa e eu durmo muito pouco por conta da correria. Escutem isto. E eu adormeci no sofá, de cansaço. Quando foi 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, eu despertei. A minha família já estava dormindo, a casa estava escura. E nós temos um banheiro que fica no fundo do corredor, que liga a cozinha. A gente tem uma cozinha, eu ia falar conjugada, mas o pessoal fala americana. É americana que fala isso. Então a gente tem uma bancada lá. E essa bancada assim tem um corredor que leva para o banheiro. E a luz do nicho do banheiro fica acesa, para que o Bernardo, meu filho, pela madrugada consiga ir no banheiro e se guiar pela casa. E eu me apoiei nessa bancada para tomar um gole d'água depois da higiene básica. E eu vi a silhueta de um homem andando no banheiro. Escute isso, eu vi literalmente a silhueta de um homem andando no banheiro. Diego, eu achei que eu estava louco, que eu estava sonhando, acordado. Fui dormir. Quando eu entrei para dormir, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava pregando numa igreja. A igreja estava cheia e aparecia um homem na porta da igreja, vestido de um terno creme, com uma camisa preta, uma gravata preta. E ele, sem abrir a boca e sem entrar na igreja, ele me dizia: queres ver qual Deus é o mais forte? E o pescoço dele esticava como se fosse uma serpente. E o sonho terminava. E eu achava assim: meu Deus, eu estou indo tanto para a igreja que eu estou sonhando com a igreja. Estou indo tanto para a igreja que estou sonhando com culto. Virei meu corpo. Quando virei o corpo, eu não dormi mais. Eu fechei os olhos, irmãos. E quando eu fechei os olhos, eu tive uma visão. E aqui encerro. Eu preciso contar isso, que foi uma ordem de Deus para que eu contasse em todas as igrejas que eu pregasse. Quando eu fechei os olhos, eu vi uma mata gigantesca. Eu estava acordado há 4 meses atrás. Quando eu vi essa mata, no meio dessa mata havia uma clareira. A lua estava cheia, a fogueira estava acesa, e haviam 3 tambores revestidos de palha, e as pessoas tocavam os tambores, e eu ouvia o som do tambor. Conforme o tambor tocava, eu via eles cantando em dialeto. E um homem saía do meio da escuridão, sem camisa, sem calça e com uma palha em volta da cintura. E conforme ele dançava em volta do fogo, o Senhor me disse:
escreve essa canção. E eu lúcido, acordado, e eu disse para Deus: como é que eu vou escrever uma canção se eu não falo esse idioma? Eu não sei nem que idioma que eles estão falando. E o Senhor me disse: pastor Emiliano, eu abro o seu entendimento. Irmãos, milagrosamente a letra da canção apareceu na minha cabeça, e eu escrevi essa canção está aqui no meu celular. Conforme eu escrevi a canção com letra, e ela foi aparecendo A, K, U, N, T, E, acento circunflexo, vírgula, N, I, S, S, A, e etc e tal. Eu fui escrevendo a canção. Quando acabei de escrever a canção, o Senhor me disse: agora abra a sua boca e guerreia contra esse homem. E eu orei cerca de 1 hora, e eu sabia que esse homem me ouvia, porque eu ouvia a voz dele na minha cabeça. Até o timbre da voz dele eu lembro. Eu orava, ele cantava. Eu orava, ele cantava. Eu orava, ele cantava. Depois de 1 hora de oração, o céu se abriu, e eu vi um redemoinho que descia do céu. O redemoinho era muito pequeno, do tamanho dessa Bíblia aqui, mas de uma cor branca muito intensa, e o redemoinho vinha girando, e eu dizia: Deus, que redemoinho é esse? Diego, quando o redemoinho bateu no chão, ele virou um tornado, e quando virou um tornado, pastor Francisco, ele derrubou o tambor, derrubou quem tocava e jogou o bruxo dentro do fogo. Escute isso, escute isso. Quando a visão terminou, não entendi nada, porque eu estava vendo tanta coisa naquela noite. Então orei mais 40 minutos de joelho. Levantei-me da cama, dobrei os joelhos, orei 40 minutos, pedindo a Deus discernimento, e o Senhor me mostrou o globo terrestre, e o globo abria, e eu via só o mapa do Brasil. Eu não via outros países, e eu não vi divisões de estado. Eu só vi o contorno, do território brasileiro, e 9 alfinetes da cor azul cravados no Brasil. E eu dizia para Deus: por que o Brasil e por que esses alfinetes? E o Senhor me dizia: essa vontade que você está de orar e se consagrar não nasceu de você. Fui eu que coloquei essa vontade em você, e não só em você. Tenho despertado os meus filhos no Brasil, mas eles não têm discernido a minha voz, achando que essa vontade de orar é coisa da cabeça deles. Mas abre a sua boca, conte essa visão, que eu vou despertar os meus vasos na igreja. Pela manhã eu contei a visão. Quando acabei a visão, um amigo meu estava na live, um homem chamado Tertuliano, um pastor que congrega comigo lá na Advec Posse, e nós estávamos conversando, e ele disse assim para mim: pastor, eu acabei de ver a live, estou impactado, mas eu quero te fazer uma proposta. A minha mãe, ela é de religião de matriz africana, e o líder da minha mãe estudou 4 anos na Nigéria, e ele fala dialeto. Vamos pegar a letra da canção e levar para ele, para saber o que significa? Eu disse: leve, porque Deus me deu a letra, mas não me deu o significado. Quando ele levou a canção para este homem, ok? E que Deus tire a minha salvação, se eu tiver de brincadeira, que Deus me leve para o inferno. Ele pegou essa canção, abriu os olhos e disse para o Tertuliano: quem é que escreveu isso aqui? Tertuliano disse: um amigo meu teve uma visão essa madrugada. Ele disse: estranho, eu conheço a primeira palavra, que é A com T, o resto da canção eu não conheço, porque é uma letra, um idioma antigo. Eu sei que o idioma existe, mas eu não domino o idioma. Me dá alguns dias para pesquisar. Depois de 4 dias, ele volta para o Tertuliano e diz: chama o teu amigo e diz para o teu amigo que não foi visão nem sonho, o que ele teve foi uma viagem astral. O que o bruxo estava dizendo? Que o Senhor foi em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, me arrancou do meu quarto, me levou para aquela mata, porque segundo ele, o sacrifício estava acontecendo naquele dia. E ele disse assim para o Tertuliano: diga para o teu amigo nunca mais falar desse testemunho, ou falar dessa canção, porque essa canção é uma invocação de orô, gera enfermidade ou morte, e é de dominação da alta cúpula da minha religião. Fala para o teu amigo vir na minha casa, que eu preciso fechar o corpo dele, ou ele fica doente, ou ele morre. Eu disse: Tertuliano, leva notícia para ele, que o céu se abriu, o redemoinho de Jeová desceu e destruiu. Maior é o que está conosco do que aquele que está. Só quem tem vida consagrada. Fica de pé comigo para nós encerrarmos glorificando a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia. Sabe qual é o X da revelação? Não é sobre a religião dos outros. O X da questão é Deus dizendo: está vendo, Carlos? Se meu povo voltar a orar e se consagrar, o que eu sou capaz de revelar e trabalhar no meio da igreja. Alguém já está entendendo? Cadê os crentes integrados? Cadê os crentes transformados? Fecha os teus olhos aí essa manhã. Aleluia. Nós vamos orar por renovo aqui hoje. O meu desejo é que você volte para casa indignado. Como é que você pode fazer dieta para cuidar do corpo e não fazer um jejum para cuidar da alma, irmão? Eu mesmo estou em dieta. É possível cuidar do meu corpo e não cuidar da minha alma? Como é que você pode ser bom na faculdade e eu mandar você abrir a Bíblia em Sofonias e você não achar o livro? Como é que pode você passar o dia inteiro mexendo no celular e não dobrar o joelho meia hora para orar a Deus? Isso vai terminar. Nós vamos incendiar o estado do Maranhão para a glória do... Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus aí, por favor. Carta de Cristo à igreja de Éfeso. Você é boa de liturgia, rejeitou o falso mestre. Você é boa de Bíblia, mas uma coisa eu tenho contra ti: você deixou o primeiro amor. Não é você perdeu, é deixou. Quem deixa, deixa intencional. É Deus dizendo: você se preocupou com tanta coisa e esqueceu do principal. Eu quero que você volte lá. Em 2025, volte a ser aquele crente que você era. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de intensidade. Amados, eu não tenho idade para ser saudosista. Eu tenho dito isso em todas as igrejas que têm passado. Mas de uma coisa eu tenho saudade. Eu já estou beirando 38 anos de idade, faço 38 dia 1º de novembro. Irmãos, eu vim de uma época que nosso sonho não era andar de carro zero. Nosso sonho era ser vaso. Os garotos sonhavam em ser pastores. As moças sonhavam em ser instrumentos na mão de Deus. E eu clamo a Deus que esse avivamento volte sobre a nação brasileira. Quem manda no Brasil não é facção criminosa. Quem manda no Brasil é Jesus e a igreja. Alguém está comigo? Diga glória a Deus aí, por favor. Eu sei que você ama Deus, mas talvez não tenha mais força para orar. Talvez não tenha mais força para jejuar. Talvez não canta mais como antes. Talvez os dons espirituais se apagaram. Como a gente diz na igreja, você enterrou os dons. Está na hora de você se reavivar, ou a ser avivado na presença de Deus. Todos passam por momentos difíceis. Elias passou por isso. Paulo passou por isso. Jeremias passou por isso. Como é que nós não podemos passar? Passar é uma coisa, aceitar esse estado é outra. Hoje é corpo, alma e espírito queimando no altar para Deus. Você que precisa de um renovo, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Vem mesmo: pastor, eu preciso ser renovada. Eu preciso ser renovado. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo e eu tenho desejo de ser. Pastor, eu não tenho mais força como eu tinha para orar. Eu não tenho mais força. Eu amo a Jesus, eu até oro, mas oração de manutenção. Eu quero ser aquele crente avivado, como Caleb, Senhor, com 80, mas com a força de 40. Eu quero me reavivar na presença de Jesus. Vem mesmo. Vem mesmo. Para nós orarmos e eu passar o microfone ao pastor. Vem mesmo. Que maravilha. Que maravilha. Aleluia. 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 Se alguém puder me ajudar a orar com imposição de mãos para a gente encerrar, é mais fácil, mais rápido. Se alguém puder me ajudar a orar, eu vou agradecer. Se não tiver o suficiente, a gente termina rápido. Feche seus olhos aí agora.
Feche os seus olhos aí agora, mas eu quero que você ore com as suas palavras, dizendo: Senhor, me renova, me aviva. Senhor, eu quero pingar azeite novamente. Senhor, eu quero estar aceso, a minha lamparina tem que estar acesa. Aleluia. Talvez você diga: Senhor, eu não tenho mais saúde. Senhor, eu não tenho mais força física. Senhor, eu até queria, Senhor, mas a correria do dia a dia. Mas Deus há de criar um caminho, uma circunstância. A idade não será problema, a correria não será problema, as lutas não serão mais problemas. O Senhor acendeu um fogo sobre a igreja, e esse fogo, meu Deus, tem muitas lágrimas já. Esse fogo não se apagará, esse fogo não se apagará. Não tem tambor, não tem feitiço, não tem nada que fará esse céu ficar de bronze. Ore comigo, Senhor, esta manhã. A sua igreja se comparece diante do Senhor com o coração contrito e quebrantado. Senhor, o que te pedimos essa manhã não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é posse. O que te pedimos é avivamento. O que te pedimos é despertamento. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Senhor, manda, Senhor, um renovo sobre a tua noiva. Manda um renovo sobre os nossos corações. Assembleia de Deus em Lago da Pedra, Assembleia de Deus, Congregação Jerusalém, receba agora o renovo do Senhor, porque diz a Bíblia: e os apóstolos impunham as mãos, e as pessoas recebiam o Espírito de Deus. Receba o Espírito, receba o Espírito, receba o Espírito, receba o Espírito, receba o Espírito. Aleluia, aleluia. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, sinta agora o despertar do avivamento. Sinta agora o despertar do avivamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E um vento veemente, impetuoso, invadiu a casa, e todos eram cheios. Enquanto oravam, enquanto estavam reunidos, enquanto oravam, enquanto estavam reunidos, o Espírito de Deus sacudia o templo, sacudia o templo. Receba a promessa de Joel, feita de Deus no texto de Joel. Receba mesmo, receba uma cachoeira de renovo de poder sobre a sua vida. 2025 terminará no avivamento, terminará no avivamento. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Santo, 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 santo. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Meu Deus, o batismo com o Espírito Santo é fruto da tua graça. Nós não merecemos, meu Deus, nós não somos dignos, mas tu és o mesmo Senhor que batizou os 120 lá no cenáculo. Usa de misericórdia nesta manhã, usa de graça e manifesta o teu poder neste lugar. Visita cada um nesta manhã, trazendo, meu Deus, o teu renovo, batizando, meu Pai, com o teu Espírito. Aleluia. Abre a tua boca e glorifica o santo nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Volte para o seu lugar glorificando a Deus, glorificando o santo nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos,
continuemos nesse dia na presença de Deus. Glória a Deus.